Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deixou registrado, ó Deus, tudo aquilo que é este alimento maravilhoso, esse pão, Senhor Deus, da vida, que é a tua palavra, esse pão que é o Senhor Jesus vivo. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, que neste instante, ó Jesus amado, que tu, Senhor, tomes o teu lugar neste púlpito, ó Pai, e que tu venhas falar ao nosso coração segundo, ó Deus, a nossa necessidade, segundo aquilo que tu tens para nós nesta manhã, ó Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo espírito contrário à adoração de Jesus Cristo como Senhor. Nós repreendemos e expulsamos desse lugar, ó Pai, das nossas vidas e de tudo que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, ó Pai. Irmãos, Natal é alguma coisa que está ligada à nossa vida, na cultura ocidental, desde que nós nascemos, desde criancinhas, e todos os anos, ao final do ano, é uma das festas que neste nosso país é feita. Nós temos a grande festa do Natal, a grande festa do Ano Novo. E em ambas essas situações, nós podemos ver que o povo de Deus difere totalmente daqueles que não são do Senhor, daqueles que comumente a gente chama que são do mundo. Primeiro porque o Natal, que deveria lembrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e que muitos chegam mesmo a dizer, a afirmar que é o nascimento de Jesus Cristo, o aniversário de Jesus. E eu ainda me lembro de muita coisa que se fazia realmente com essa intenção e nesse sentido. Mas hoje só se vê uma figura que não tem nada que ver sequer com o nosso hemisfério. Nós não estamos no inverno, não se concebe uma pessoa vestida como o tal do Papai Noel. E não precisa dizer nada, né, irmãos? Porque isso nada tem a ver com o espírito daquilo que se pretendia um dia que fosse chamado Espírito de Natal. Essas festas são festas de comemorações, são festas todas cheias de comportamento pagão, são festas muito mais feitas para Dionísio, deus grego da bebida, né? Da música também, e outras questões parecidas com essa. Mas, irmãos, para nós, o que isso significa? Irmãos, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não importa a data, o importante para nós é que Ele nasceu. Então eu acho que seria válido realmente que um dia do ano nós nos lembrássemos disso. Mas na verdade, irmãos, graças a Deus que na casa do Senhor, na igreja do Senhor, nós estamos nos lembrando disso sempre, constantemente, dia após dia. Porque se nós estamos convivendo com uma pessoa, de maneira alguma nós podemos imaginar que ela não tenha nascido. Jesus nasceu. E quando nós lemos esse texto, e toda vez que nós lemos esse texto,
nós vemos algo de realmente muito maravilhoso em tudo isso que aqui está. Maravilhoso, irmãos, porque Deus, na verdade, não faz as coisas à revelia dos seus servos. Havia, nesse tempo em que o Senhor Jesus nasceu, uma grande expectativa do povo quanto ao nascimento, quanto à vinda do Messias, o Cristo Salvador. O povo judeu aguardava, e aguardava com uma certa ansiedade, este momento em que o Messias viria, aquele prometido, aquele que seria o Salvador de Israel, aquele que libertaria o seu povo naquele instante do jugo romano e de uma situação política deveras difícil, porque aquele povo estava vivendo. E nesse contexto de expectativa, sabendo eles, pela profecia, que o Cristo, que o Messias nasceria de uma virgem, eles sabiam até mesmo que ele nasceria em Belém. Quando os magos foram perguntar a Herodes sobre o nascimento daquele menino, do rei dos judeus, Herodes, preocupado, Herodes, que era um monstro, não queria de forma nenhuma que alguém lhe tomasse o reino. Até mesmo pessoas da sua família foram assassinadas a mando dele por questões políticas. E esse povo estava sob o poder de Roma, e Herodes era aquele que governava, era o rei naquele momento. E o rei Herodes queria saber dos magos onde era o lugar aonde aquele que eles estavam chamando de rei dos judeus havia nascido. Eles não sabiam isso. Continuaram seguindo a estrela, e quando a estrela parou sobre Belém, eles viram que era ali aquele lugar. Mas o Espírito do Senhor tocou naqueles homens e disse para eles não falarem nada com Herodes e voltassem para a sua terra por um outro lugar, por um outro caminho. E foi o que eles fizeram. Herodes se sentiu logrado, e nessa sua atitude terrível, demoníaca, procurou saber dos conhecedores da palavra onde nasceria o rei Jesus. Naturalmente que ele não sabia o nome que o menino tinha, mas segundo a palavra eles puderam determinar que era Belém, pelas profecias. E nós sabemos o que Herodes fez. Mandou que fossem mortos todas as crianças do século masculino de 1 ano para baixo, não só de Belém, mas também das localidades mais próximas de Belém. Satânico isso, irmãos, porque queria destruir o Filho de Deus, queria destruir, na verdade, o Salvador. Essa é uma atitude tremenda, uma atitude terrível. Mas nós podemos também observar que, apesar de algo ser tão importante quanto isso, Deus não fez isso assim de qualquer maneira, mas Ele enviou o seu anjo para que falasse com uma determinada virgem. E naquele tempo era uma expectativa de todas as donzelas de Israel virem a ser, quem sabe, elas próprias a mãe do Salvador. Quem seria essa virgem que haveria de ser? E eu acredito que Maria também não fugia a essa regra geral e também tinha no seu coração essa expectativa. No outro texto em que esse mesmo fato é narrado, diz que Maria ouviu isso e guardou no seu coração, guardou essa palavra. Irmãos, existem muitas coisas importantes relacionadas aqui, não necessariamente com o nascimento de Jesus, mas com o contexto desse seu nascimento, da sua vinda, que nós gostaríamos de ressaltar. Quando Maria guardou a palavra que lhe foi enviada no seu coração, isso é um exemplo para nós. Quantos de nós que ouvem a palavra e não a guardam? Quantos que não guardam a palavra, ou seja, dela se esquecem, não dão crédito à palavra, precisam constantemente estarem sendo alimentados, porque não fixam em si, não crescem espiritualmente, estão sempre esfomeados da palavra. E buscam a palavra para todo lado, mas não retém a palavra que vem recebendo. Mas Maria guardou isso no seu coração. Mas há um outro aspecto aqui, irmãos, que eu quero salientar. Eu vou ler de novo desde o verso 36 até o 38, para nós ficar bem nítido e bem claro. O anjo continuou dizendo: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice,
sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Foi esse mesmo anjo que foi falar com Zacarias. E Zacarias duvidou. E porque Zacarias duvidou, ele ficou mudo por 1 ano, ou pelo menos até o nascimento da criança prometida pelo anjo. Porque ele era velho e a sua mulher supostamente era estéril. E ele duvidou dessa palavra. Nós temos pelo menos 2 outros vultos históricos da Bíblia que também ouviram a palavra e duvidaram. Moisés duvidou. Quando o Senhor disse que era para ele ir para retirar o povo lá do Egito, ele arranjou um monte de óbices, um monte de obstáculos, até lembrar que ele era gago, que ele era de língua pesada. E o Senhor perguntou a ele: mas Moisés, quem foi que fez a língua do homem? Claramente Deus está mostrando para ele: eu que fiz a língua do homem, eu posso consertar. Não existem problemas. Se nós achamos que não podemos ir fazer a obra de Deus, porque temos algum problema, Deus corrige esse problema. Para Deus não há impossíveis. E foi exatamente isso que o anjo disse aqui. Porque para Deus, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sara duvidou quando ouviu de lá de dentro da tenda o anjo do Senhor dizer que ela, dentro de 1 ano, ia ter um filho. E o anjo percebeu e chamou a atenção dela. Mas ela duvidou. Irmãos, o Senhor realiza a sua obra pelo seu poder. Mas Ele se apresenta diante de nós e nos oferece a oportunidade de nós fazermos a obra que Ele já escolheu para nós. Se Ele já escolheu, irmãos, é porque dentro da ótica de Deus, do pensamento de Deus, nós somos preparados e os mais preparados, e somos separados e somos ungidos para essa obra. Seja dar um copo d'água para uma pessoa, seja dar um bom dia ou dar uma boa tarde, seja fazer um elogio ou apresentar uma corrigenda no momento certo e oportuno. Qualquer obra do bem é obra do Senhor. Mas Maria nos apresenta, irmãos, aqui um exemplo muito importante. E nós estamos lembrando desse fato, porque nós estamos no momento em que toda a cristandade deveria estar se lembrando do Senhor Jesus, mas lembra, é de um homenzinho gordo, de barba, que diz que fala, Que tristeza, né, irmãos? Que pobreza. É preciso que haja um Natal atrás do outro, para que essa alegria seja renovada. E na verdade são tantas aqueles que são iludidos. Quantas crianças não entendem por que Papai Noel, esse tal de Papai Noel, traz coisas para uns meninos e não traz para outros. E essas coisas que não vale a pena nós estamos lembrando, que os irmãos conhecem muito bem. Mas vamos observar esse aspecto maravilhoso da pessoa de Maria. Essa que foi a nossa representante na formação do Senhor Jesus. Aquele que há um tempo é filho do homem, aquele que há um tempo é o filho de Deus, ele é Deus e homem, Jesus Cristo homem, e que nesta condição, não tendo conhecido o pecado, não tendo nascido debaixo da égide do pecado, pôde oferecer a sua vida, já que somente ele tinha vida, já que somente ele tinha abertura, tinha condição de falar, de buscar e de estar na presença de Deus. Ele pôde oferecer a sua vida, ele pôde oferecer o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Maria, aquela que representou a humanidade, aquele lado humano. Maria foi uma pessoa extremamente importante nesse contexto. O que nós não podemos fazer, evidentemente, irmãos, é nos esquecermos de quem é Jesus. Nos esquecermos do que representa a sua vinda aqui na terra, de nos esquecermos de que ele é há um tempo, como diz o verso 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por causa da ação de Deus sobre Maria.
E foi dessa união, dessa maravilhosa união, que veio a nascer Jesus Cristo, o Filho do homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que realizou em si a nova união entre a humanidade e Deus. Jesus veio para resolver esse problema da separação do homem. Ele não veio apenas para ser um profeta, ele não veio apenas para dar um exemplo, mas ele veio numa condição espiritual totalmente nova. Ele venceu o pecado, ele suportou a tentação de Satanás, ele venceu por nós e pôde dar a sua vida por nós. E é isso que a humanidade não sabe, é isso que a humanidade se esqueceu, de que Jesus Cristo não é apenas mais um homem. E por não entenderem isso, é que eles também não entendem qual foi a maravilhosa atitude e ação de Maria. E por isso, não entendendo nada da salvação, não entendendo a essência do Evangelho, eles colocam Maria fora do seu contexto. Ao invés de verem Maria como a serva do Senhor, aquela a quem o Senhor fez uma proposta e aquela que aceitou, eles deixam de vê-la e passam a imaginá-la como um ser superior, supra-humano. Então ela que passa a ser a mediadora e Jesus Cristo já nem é necessário mais. Mas nós queremos nos lembrar que através de Maria, Jesus nasceu. Jesus precisava de uma mãe, mas antes de tudo ele precisava da natureza humana que Maria lhe transmitiu. Mas isso tudo nós sabemos, irmãos, isso tudo nós lembramos, mas o que eu quero, na verdade, que nós saiamos daqui lembrando, é da atitude de Maria diante da palavra que lhe foi comunicada. Vejam, irmãos, o que esta mulher disse. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Irmãos, ela sabia dos perigos que ela poderia passar por eles, aparecendo grávida sem que o seu marido não ia aceitá-la. No mínimo ela deveria ser apedrejada de acordo com os costumes, de acordo com a religiosidade, de acordo com a lei em vigor lá entre o povo. Ela seria declarada uma mulher do pecado. Mas ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, o Natal é essa festa popular que aí virou, que nada tem de sentido para nós. Mas essa atitude de Maria é uma atitude que nós precisamos contemplar, e é uma atitude que nós precisamos manter em nós mesmos. Primeiro, nós verdadeiramente podemos dizer, nós temos dito: aqui está o servo, a serva do Senhor. Nós nos vemos como servo, ou nós ainda pensamos que somos senhores? Eu tenho visto aí pela televisão ensinarem as pessoas a exigir coisas. Irmãos, a primeira coisa que eu precisaria saber para eu poder exigir alguma coisa em nome do Senhor é se aquilo é da vontade de Deus. Porque se eu começar a abrir na boca, exigir porque eu sou filho do rei, exigir por causa disso, daquilo, quem sabe se eu não vou receber, não por ser filho do rei, mas porque é algo que vai servir para a minha desgraça e que vai ser o próprio Satanás que vai colocar na minha frente. Uma serva do Senhor, conhecia a palavra, pregadora, profeta do Senhor, uma mulher de Deus. Um dia o Senhor falou com ela: amanhã vai chegar aqui o fulano, numa besta toda arriada, e ele vem te propor em casamento. Não aceita, porque não foi ele que eu escolhi para ti. E ela não fez outra coisa a não ser receber o cidadão e casar com ele, e foi uma desgraça na vida dela, a vida toda. Irmãos, às vezes nós colocamos diante de nós algo que nós mesmos é que queremos. Nós exigimos, mas nós não somos capacitados para fazer exigência nenhuma, irmãos. O que nós temos que fazer é louvar e engrandecer, glorificar o Senhor por tudo que Ele nos tem dado e vai nos dar. Mas nós não sabemos o que é bom para nós.
Deus sabe o que quer, Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que queremos. Então é uma atitude que nós precisamos ter, é de servos. Maria se declarou serva do Senhor. E o que um servo pode e deve fazer? É o que Maria fez. Se eu sou servo, eu vim para servir. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Maria se reconheceu como serva, aceitou que aquela era uma palavra de Deus, reconheceu na pessoa do anjo alguma coisa realmente proveniente, vinda de Deus, e afirmou: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o resto nós sabemos, né, irmãos? Nós sabemos tudo mais, sabemos que Herodes tentou fazer isso, mas o Senhor disse em sonhos a José que fosse com Maria para o Egito e que lá permanecesse. Um dia em sonho o Senhor disse para ele, José, que poderia voltar, porque aquele que perseguia havia morrido, e ele voltou, e tudo mais que nós conhecemos da vida e da salvação que Jesus veio nos dar. Mas, irmãos, nesse final de ano, próximo desse momento em que nós todos deveríamos estar, o mundo todo que conhece Jesus deveria estar se lembrando da vinda do Salvador, eu preferi, irmãos, trazer para nós essa situação do verso 38, para que nós possamos também, irmãos, não só reconhecer a obra, aquilo que Maria fez, mas tomarmos o seu exemplo. Uma vez um pastor estava pregando, e ele gostava muito de pregar um sermão ao qual ele dava o nome de o mandamento da Virgem. O mandamento da Virgem é aquele que ela disse para em Caná na Galileia, para aqueles homens, quando ela falou com ele que o vinho tinha acabado, e ele disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? E ela voltou para a sua situação de pessoa humana e apenas disse para ele: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o mandamento de Maria, esquecido naturalmente, esquecido de todos. Fazei tudo o que ele vos disser. E aqui, irmãos, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando nós nos dispomos como servos, quando o Senhor cumpre em nós aquilo que ele mesmo preparou, a obra é maravilhosa, como foi maravilhosa o nascimento e a vida do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sejamos servos e estejamos dispostos a que o Senhor cumpra em nós conforme a sua palavra. Vamos ficar de pé, irmãos. Dá-nos, ó Pai, essa atitude da tua serva Maria, Pai Santo, que nós possamos também dizer, Senhor Deus, que se cumpra em nós tudo aquilo que tu tens determinado. Nós nos declaramos teus servos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, que tu sejas conosco, ó Pai, sejas conosco e com o nosso ministério, Pai, como tu foste também com Maria e seu ministério, bem assim, Senhor Deus, com os teus apóstolos, com todos aqueles que têm se colocado, homens e mulheres, ó Pai, velhos e jovens, diante de ti, ó Pai, na postura de servos, para que o Senhor faça através de nós a tua obra, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai Santo. Amém, Senhor.